Sejam todos bem-vindos. Muitas vezes imaginamos a batalha contra as trevas como um choque dramático de trovões e relâmpagos, um confronto de poder visível. Procuramos o escudo milagroso ou a espada de fogo, mas o Padre Pio, que lutava contra o inimigo todos os dias de sua vida, via as coisas de forma diferente. Ele via o campo de batalha da alma humana com uma clareza que poucos possuem e identificou uma arma específica, uma arma tão silenciosa, tão humilde e muitas vezes tão mundana que frequentemente a ignoramos. No entanto, é a única arma que o diabo não pode quebrar, a única força que ele não consegue imitar e a única barreira que ele não pode cruzar. Hoje, através da história íntima e surpreendente de uma nobre chamada Rafaelina Serassi e seu pai espiritual, Padre Pio, vamos descobrir essa arma secreta. Não é o que você pensa. E descobri-la pode mudar a maneira como você luta suas próprias batalhas para sempre. Antes de entrarmos neste mistério profundo, vamos tirar um momento para nos reunirmos como uma família de fé. Se o seu coração está pesado hoje, ou se você carrega um fardo que parece grande demais para suportar sozinho, eu convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Se não encontrar as palavras, escreva simplesmente Amém, e nós entenderemos. E ao rolar pelos comentários, se vir o apelo de um irmão ou irmã, por favor, tire um segundo para responder com uma palavra de esperança. Um simples Deus está com você, ou estou orando por você. Desta forma, nos tornamos um santuário vivo, garantindo que ninguém entre nós tenha que caminhar pelo vale das sombras sozinho. Agora voltemos nossos corações para a história de Rafaelina e a arma que aterrorizava o inimigo. Para entender a história, devemos primeiro entender a natureza do inimigo que enfrentamos. O Padre Pio frequentemente lembrava a seus filhos espirituais que o diabo não é apenas um monstro do caos. Ele é uma criatura de imenso intelecto, um anjo caído que retém seus poderes naturais. Ele é um mestre tático, e por ser um espírito, há muitas coisas que ele pode fazer melhor do que nós. Ele não precisa comer, então nunca quebra um jejum. Ele não precisa dormir, então está sempre acordado. Ele possui uma força de vontade que é aterrorizante em sua intensidade. O Padre Pio sabia que se tentarmos lutar contra o diabo com nossa própria força, ou mesmo com nossas próprias demonstrações de virtude espetacular, perderemos. O inimigo pode transformar até nossos desejos mais santos em armadilhas. Ele pode pegar nosso desejo de santidade e transformá-lo em orgulho. Ele pode pegar nosso desejo de sacrifício e transformá-lo em vaidade. Ele é, como os santos o chamaram, o macaco de Deus, imitando tudo, exceto uma coisa. Isso nos leva ao ano de 1914, a uma mulher chamada Rafaelina Serassi. Ela era uma mulher de nascimento nobre, vivendo em Foggia. Rafaelina era uma alma em chamas por Deus. Ela foi uma das primeiras filhas espirituais do Padre Pio, uma mulher de profunda inteligência e intensa devoção. Ela olhava para o mundo ao seu redor, um mundo que estava se afastando de Deus, e olhava para sua própria alma, e sentia um desejo ardente de fazer reparação. Ela queria sofrer por Jesus. Ela queria escalar a montanha da santidade e queria fazer isso rapidamente. Em sua mente, o caminho para a santidade era pavimentado com severidade. Ela acreditava, como muitos de nós frequentemente fazemos, que quanto mais nos ferimos, mais Deus nos ama. Ela pensava que se jejuasse até ficar fraca, se privasse do sono, se usasse roupas desconfortáveis e se engajasse em penitências rigorosas, estaria derrotando sua carne e agradando ao Senhor. Ela estava se preparando para uma guerra espiritual e estava se armando com as armas da mortificação física. Ela escreveu ao Padre Pio, seu diretor espiritual, delineando seus planos. Ela explicou seu desejo de jejuar estritamente, de limitar sua comida às necessidades mais básicas e de realizar atos de penitência que fariam tremer um homem forte.
Ela esperava que ele elogiasse seu zelo. Esperava que ele dissesse: sim, filha, este é o caminho dos santos. Vá em frente e conquiste. Mas quando a carta do Padre Pio chegou, não continha o elogio que ela esperava. Na verdade, continha uma ordem que a chocou profundamente. Era uma ordem que parecia ir contra tudo o que ela pensava saber sobre a vida espiritual. O Padre Pio ordenou que ela parasse. Ele não apenas sugeriu, ele ordenou com a autoridade de um pai espiritual. Em suas cartas, preservadas hoje como um testamento de sua sabedoria, nós o vemos desmantelando os planos dela de penitência extrema. Ele disse a ela, sem deixar dúvidas, que ela devia comer. Ela devia cuidar de sua saúde. Ele escreveu dizendo: não quero que você se mate. Ele regulou a dieta dela, insistindo que ela se alimentasse para sustentar seu corpo frágil. Ele a proibiu dos jejuns severos que ela havia planejado. Imagine a confusão dela. Aqui estava um santo, um homem que carregava as chagas de Cristo, um homem conhecido por seu próprio sofrimento, dizendo a ela para ficar confortável, dizendo a ela para comer. Parecia paradoxal. Por que ele a desarmaria? Por que ele diria para ela largar os instrumentos de penitência quando ela queria lutar por Deus? O Padre Pio viu o que Rafaelina não conseguia ver. Ele viu a sombra do inimigo à espreita por trás do zelo dela. Ele sabia que o diabo adora penitência extrema quando é autoimposta. Por quê? Porque quando escolhemos nosso próprio sofrimento, quando decidimos exatamente como seremos santos, permanecemos no controle. O ego ainda está no trono. Podemos olhar para o nosso jejum e dizer: veja o quanto estou fazendo por Deus. Não sou como as outras pessoas que comem e bebem. Eu sou especial. Este é o veneno do orgulho espiritual e é o veneno mais mortal de todos. Foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer não caiu porque era fraco. Ele caiu porque amava sua própria excelência mais do que a vontade de Deus. Ele queria brilhar em seus próprios termos. O Padre Pio sabia que se Rafaelina continuasse nesse caminho de rigor autoimposto, ela poderia destruir seu corpo. Mas pior, ela poderia inflar sua alma com vaidade. O diabo a encorajaria a jejuar, sussurrando: sim, você é forte, você é santa, você é melhor que os outros. E ao fazer isso, ela caminharia direto para a armadilha dele. Então o Padre Pio entregou a ela a única arma que o diabo não pode quebrar. Ele entregou a ela a arma da obediência. Ele a ensinou que fazer uma refeição por obediência à vontade de Deus é infinitamente mais meritório do que jejuar por vontade própria. Ele ensinou que descansar quando ordenado requer mais humildade do que ficar acordado quando se quer provar sua força. O diabo pode jejuar, o diabo pode ficar acordado, mas o diabo não consegue obedecer. A própria definição do demoníaco é: não serviam, não servirei, não me submeterei, não curvarei minha vontade a outro. Para o diabo, a obediência é impossível. É o único movimento que sua natureza não consegue fazer. Portanto, quando um ser humano obedece humildemente, silenciosamente, sem alarde, o diabo fica impotente. Ele não tem contra-ataque. Ele não consegue imitar isso e não consegue entender. O Padre Pio escreveu para Rafaelina, guiando-a com gentileza, mas com firmeza. Ele disse que ela devia preservar sua saúde porque seu corpo era uma ferramenta para a glória de Deus, não um inimigo a ser destruído. Ele escreveu: o diabo, sendo um espírito, não come, ele não bebe, ele não dorme. Se você faz essas coisas para provar sua santidade, está entrando em uma competição que não pode vencer. Mas se você obedece, você o derrota instantaneamente. Vamos nos aprofundar nesse mistério. O que estava acontecendo no coração de Rafaelina durante esse tempo? Era uma crucificação da vontade. É fácil suportar a fome física. O corpo se ajusta. É muito mais difícil suportar a fome do ego. Sentar-se à mesa e comer quando seu orgulho quer jejuar é um golpe esmagador no amor próprio. Parece comum, parece fraco, parece não heróico, e é exatamente por isso que é tão poderoso.
Deus não precisa de nossas proezas de força. Ele possui toda a força. Ele não precisa de nossa fome. Ele é o pão da vida. O que Ele quer, o que Ele deseja ardentemente, é a nossa confiança. Ele quer que larguemos o volante. O Padre Pio estava ensinando a Rafaelina que a verdadeira santidade é encontrada no Fiat, o faça-se de Maria. Quando o anjo Gabriel veio a Maria, ela não se ofereceu para fazer grandes penitências, não se ofereceu para escalar montanhas, ela simplesmente disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela alinhou sua vontade perfeitamente com a vontade do Pai. Aquele simples ato de submissão trouxe Deus ao mundo. Inversamente, a queda do homem no jardim do Éden não foi sobre um desejo por fruta. Foi um desejo por autonomia. Adão e Eva queriam decidir por si mesmos o que era bom e o que era mal. Eles queriam ser os autores de seu próprio destino. Cada pecado em sua raiz é uma recusa em ser filho, uma recusa em ser dependente do Pai. Ao forçar Rafaelina a viver uma vida normal, a comer e dormir e cuidar de si mesma, o Padre Pio a estava forçando a ser criança. Ele estava retirando a fantasia dramática de vítima sofredora que ela queria usar e deixando-a com a simples e nua realidade de uma filha de Deus que ouve seu pai. Há uma lição profunda aqui para todos nós. Com que frequência procuramos as grandes coisas para fazer por Deus? Sonhamos em ir para missões, fundar instituições de caridade, passar horas em profunda oração mística. E essas coisas são boas, mas muitas vezes, enquanto sonhamos com as grandes coisas, negligenciamos os pequenos atos de obediência bem diante de nós. Talvez a obediência que Deus está pedindo de você hoje não seja jejuar, mas ser paciente com um colega de trabalho difícil. Talvez a penitência que Ele está pedindo não seja um cilício, mas a aceitação de uma dor crônica sem reclamar. Talvez o sacrifício que Ele quer é que você chegue em casa cansado e ainda ouça seus filhos com um sorriso, ou perdoar alguém que nem sequer pediu desculpas. O Padre Pio ensinava que o diabo teme esses pequenos atos de obediência mais do que teme 1000 flagelos autoimpostos. Por quê? Porque esses pequenos atos matam nosso orgulho. Quando aceitamos a realidade de nossas vidas como a vontade de Deus, quando dizemos sim ao engarrafamento, sim à conta inesperada, sim ao dia chuvoso, estamos desmantelando o reino do eu. Estamos declarando que Deus é Deus e nós não somos. Em suas cartas, o Padre Pio frequentemente usava a analogia de uma criança tentando ajudar um pai. Imagine uma criança pequena que quer ajudar seu pai a construir uma mesa. A criança pode querer levantar o martelo pesado pensando que é forte, mas o pai sabe que o martelo é pesado demais. A criança só vai se machucar ou estragar a madeira. O pai pede à criança, em vez disso, que simplesmente segure um prego ou lhe entregue a lixa. Se a criança faz birra e insiste em levantar o martelo, não está ajudando. Está sendo desobediente e orgulhosa. Mas se a criança sorri e segura o prego, está verdadeiramente servindo ao pai. O trabalho é feito e o laço de amor é fortalecido. Rafaelina Serassi eventualmente entendeu isso. Ela percebeu que seu desejo por penitência extrema era, de maneira sutil, um desejo de ser aquela que balança o martelo. Ela aprendeu a segurar o prego. Ela aprendeu que comer sua refeição em obediência era uma oração. Ela aprendeu que descansar o corpo para poder servir melhor aos outros era um ato de adoração. E à medida que abraçava esse pequeno caminho de obediência, sua alma começou a voar. Ela não precisava do drama externo da fome para encontrar Deus. Ela o encontrou na rendição silenciosa de sua vontade. Ela encontrou uma paz que o diabo não podia tocar. O inimigo vinha até ela, talvez sussurrando: "Você é medíocre. Olhe para os santos de antigamente. Eles sofreram mais do que você. Você é apenas uma mulher mimada comendo seu jantar." Mas agora, armada com a sabedoria do Padre Pio, ela podia responder:
Estou comendo porque Deus, através do meu diretor, me pediu. E neste pedaço de comida, há mais amor do que em todo o seu orgulho vazio. E o inimigo fugia, queimado pelo fogo da humildade. Esta arma, a obediência, é inquebrável porque depende da força de Deus, não da nossa. Se dependermos de nossa própria disciplina para jejuar, nossa disciplina pode quebrar. Se dependermos de nossa própria coragem para sofrer, nossa coragem pode falhar. Mas se dependermos da obediência, estamos ancorados na vontade de Deus. Mesmo se cairmos, a obediência nos levanta. Mesmo se formos fracos, a obediência torna nossa fraqueza uma oferta. O próprio Padre Pio viveu este martírio da obediência. Devemos lembrar que, por anos, ele foi proibido pelas autoridades da Igreja de rezar missa em público, de ouvir confissões, de se corresponder com seus filhos espirituais. Ele foi silenciado. Ele foi isolado. Este era um homem que ardia de amor pelas almas, mas foi-lhe dito para parar seu ministério. O diabo certamente o tentou a se rebelar. Eles estão errados. O inimigo deve ter sussurrado. Você é um santo, deveria ignorá-los. As pessoas precisam de você. Mas o Padre Pio nunca se rebelou. Ele baixou a cabeça, obedeceu a ordens injustas de seus superiores como se viessem do próprio Cristo. Ele foi para sua cela e rezou em silêncio. E aquela obediência foi o maior milagre de sua vida. Foi mais poderoso que sua bilocação, mais poderoso que sua leitura de almas. Sua obediência provou que ele pertencia inteiramente a Deus. E porque ele obedeceu, Deus eventualmente o vindicou e o elevou para ser uma luz para o mundo inteiro. Então, o que isso significa para nós agora, no meio de nossas vidas modernas e caóticas? Significa que devemos parar de medir nosso valor espiritual pelo quanto sofremos ou quantas grandes coisas realizamos. Devemos procurar a vontade de Deus no momento presente. A arma que o diabo não pode quebrar está disponível para você hoje. Ela está escondida nos deveres mundanos de seu estado de vida. Você é mãe ou pai? Sua obediência está no cuidado amoroso de sua família, mesmo quando você está exausto. Você está doente? Sua obediência está na resistência paciente ao seu tratamento e na oferta de seu desconforto. Você está trabalhando? Sua obediência está no trabalho honesto e diligente de suas mãos. Quando sentir a tentação de fazer algo extraordinário por Deus, pare e pergunte a si mesmo: estou negligenciando os deveres comuns que Deus colocou diante de mim? Não corra para o topo da montanha se Deus lhe pediu para varrer o vale. O diabo pode simular milagres, pode simular profecias, pode simular línguas, mas ele não pode simular o coração quieto e humilde que diz: Senhor, não peço glória, não peço sofrimento, só peço para fazer o que o Senhor quer que eu faça bem aqui, agora mesmo. Esse é o terror do inferno. Essa é a luz cegante que dispersa as trevas. A orientação do Padre Pio a Rafaelina Serasi ecoa através das décadas para nos alcançar hoje. Ele está nos dizendo: não se preocupe em ser um herói. Preocupe-se em ser uma criança. Há uma liberdade tremenda nisso. Você não tem que carregar o peso de sua própria salvação em seus ombros. Você não tem que provar nada ao diabo. Você só tem que ouvir o pastor e seguir sua voz passo a passo. Se o pastor o levar a pastos verdes, deite-se e descanse em gratidão. Se ele o levar ao vale da sombra da morte, caminhe por ele com confiança. Não tente jejuar quando ele o alimenta. E não tente banquetear quando ele pede para jejuar. Simplesmente obedeça. No final, Rafaelina Serasi tornou-se uma alma santa, não porque destruiu seu corpo, mas porque rendeu sua vontade. Ela teve uma morte santa cercada pela paz de Deus, tendo empunhado a arma que despedaçou todas as armadilhas do inimigo. Ao concluirmos esta reflexão, quero que feche os olhos por um momento. Pense em uma área da sua vida onde você está lutando contra a realidade, onde você está tentando forçar seu próprio caminho, ou onde está tentando provar seu valor através de sua própria força. Imagine o Padre Pio ao seu lado, colocando uma mão gentil em seu ombro.
ouça-o dizer a você o que disse a Rafaelina. Meu filho, pare. Pare de lutar. Pare de tentar ser o general de sua própria guerra. Deixe Deus ser o general. Seja apenas o soldado que obedece. Entregue essa luta a Deus. Abra mão da necessidade de controlar. Pegue a arma da obediência. É leve de carregar, mas pesada o suficiente para esmagar a cabeça da serpente. Obrigado por percorrer este caminho de descoberta conosco hoje. Que o exemplo do Padre Pio e de sua filha espiritual, Rafaelina, inspire você a encontrar a santidade não no espetacular, mas na rendição do coração. Se esta mensagem tocou seu espírito, encorajo você a compartilhá-la com alguém que possa estar lutando com o fardo do perfeccionismo ou do orgulho espiritual. E lembre-se, a seção de comentários abaixo é nosso espaço de oração compartilhado. Se estiver sofrendo, avise-nos para que possamos orar por você. Se você está forte, ore por aqueles que estão fracos. Até nos encontrarmos novamente, que você encontre paz na vontade de Deus e que sua proteção esteja sempre sobre você.